Estamos de volta, voltamos aqui no palco New Horizons, Campus Party Digital Edition Brasília, e nesse momento a gente vai ter um assunto bem interessante, movendo o mundo por definições, como algoritmos transformam humanos e não humanos, com Moisés Costa Pinto. Obrigada, Moisés. Boa noite. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, tudo certo? Muito obrigado pelo convite. Essa é a minha 7ª Campus Party, a primeira palestrando. Participo do Campus Party desde 2012, é uma honra participar de mais uma dessa edição digital. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Moisés, agora eu vou deixar contigo. Você já quer fazer o compartilhamento de tela aqui, que a gente já coloca para você. Eu estou com a dificuldade de compartilhar o Google Chrome, não está aparecendo, eu estou no Firefox e não está aparecendo a tela. Você abriu a apresentação você entrou no StreamYard pelo Chrome? Não, entrei no Firefox. Pelo Firefox. Você está com uma ou duas telas? Estou com 2 telas. 2 telas? Uhum. Deixa eu ver. Teria que entrar. O ideal seria se você entrasse pelo Chrome. Você tem o link fácil aí, certo? Eu posso entrar pelo Chrome. Fica mais fácil. Eu continuo aqui e eu já te coloco de volta. Pode ser? Certo. Tudo bem. Então, para quem está chegando agora, se você não ouviu ainda, o Moisés vai falar com a gente sobre o tema Movendo o Mundo por Definições, como algoritmos transformam humanos e não humanos. Acompanhe a palestra e entenda como algoritmos fazem essa transformação. A gente sabe que cada vez mais a gente vem sendo influenciado de maneira, não posso dizer negativa, né? Acho que o Moisés vai explicar melhor sobre isso, mas acho que positivamente, algoritmos que vão entendendo como a gente se comporta nas redes, na internet, e vem entregando aquilo que talvez seja mais relevante para a gente. Seria algo mais ou menos assim, Moisés? É isso aí. Vocês estão vendo a tela agora? Estamos vendo. Pronto, perfeito, gente. Desculpa por esse probleminha técnico. Imagina, tá tudo certo. No nosso teste anterior tinha funcionado, mas vamos lá. Muito obrigado pela paciência, gente. Imagina, tá tudo certo. É contigo. Tá. Como eu falava mais cedo, essa é a minha 7ª Campus Party. Já peguei muita fila, já dormi muito sofá e também já acampei muitas vezes. É uma honra estar participando da Campus Party. Muito obrigado. Bom, então, fazer uma breve apresentação para quem ainda não me conhece. Quase todo mundo. Então, eu sou Moisés Costa, sou doutorando em comunicação digital, também sou mestre em cibercultura pela Universidade Federal da Bahia, onde hoje, no meu doutorado, eu pesquiso a relação entre algoritmos e o jornalismo online, certo? Então, primeiro, um disclaimer, um pequeno aviso aqui sobre o assunto que a gente vai tratar, é que o que vemos aqui hoje não contempla toda a discussão sobre algoritmos. É muita coisa para discutir. A gente vai apenas ver um pedacinho daquilo que a gente consegue ver sobre os algoritmos, né? Então, abordaremos basicamente a ênfase e o papel social dos algoritmos na nossa sociedade. A ideia por trás disso é evidenciar um pouco como estão imbricados, conectados e medeiam nossas vidas, a grosso modo, como vivemos com eles. Bom, mas o que são mesmo algoritmos? Antes de mais nada, algoritmos não foram inventados a partir de computadores modernos, como muitos podem pensar. Inclusive, não é um termo restrito à computação. A palavra provavelmente foi inventada pelo matemático iraniano, eu vou ler o nome dele agora, Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, no século XVII.
Ele também é o fundador da álgebra e provavelmente é tão importante quanto Newton ou Einstein. Enfim, por definição, um algoritmo é uma série de etapas que são executadas para resolver um problema específico ou para obter um resultado definido, ou seja, um procedimento passo a passo para a solução de um determinado problema. Logo, e esses são os exemplos mais legais que a gente pode dar, uma receita culinária também é um algoritmo, embora seja geralmente executada por um ser humano. Consiste em um conjunto de entradas, ingredientes e saída, o prato cozido, bem como instruções para transformar e combinar ingredientes crus em algo apetitoso. Todavia, aqui estamos preocupados com algoritmos que rodam em computadores digitais e que transformam e combinam informações de diferentes maneiras. Receitas de informações elaboradas por computador, se você preferir. E também, acho que isso é legal, se você preferir, você pode considerar a sua avó como a maior programadora que existe. Ok, algoritmos computacionais. Como surgiram os algoritmos computacionais? Basicamente, quem criou os algoritmos computacionais foi Ada Lovelace. Para quem não sabe, ela era a filha do poeta inglês Lord Byron. Deu um Google depois para você ler os poemas dele. Em sua famosa nota G, escrita por Ada Lovelace, sobre a máquina analítica, talvez o primeiro projeto funcional de computador mecânico da história, do inventor Charles Babbage, ela inventou basicamente os algoritmos. Em resumo, a Ada sistematizou subrrotinas e loops computacionais que seriam aplicadas e desenvolvidas somente nos anos 50, 40, 50, por Alan Turing, por exemplo. Portanto, sendo pioneira nessa área. Essas rotinas, baseadas em lógica, mostravam, em síntese, que uma máquina analítica poderia fazer operações matemáticas programadas e reprogramadas para desempenhar tarefas limitadas e imutáveis. Por esse trabalho extraordinário, Ada é conhecida como a primeira programadora de computador do mundo. Aqui do lado a gente consegue ver a máquina analítica e também o código, o algoritmo desenvolvido por Ada para fazer a máquina funcionar. Uma das suas principais contribuições está na sistematização lógica de algoritmos a partir de cálculos matemáticos. Contudo, essa lógica vai além da matemática e álgebra simples, e é responsável por selecionar, classificar, permutar, combinar, substituir, transcodificar, etc. Tudo que um algoritmo contemporâneo faz, Ada já previu lá atrás, no século XVIII. Portanto, fazendo um resumo do que ela criou, um algoritmo não visa apenas encontrar uma solução viável, mas a melhor solução possível. Isso é levado até hoje. Então, inputs e outputs. Os diversos tipos de algoritmos, geralmente em computacionais e não computacionais, como a gente viu, são variados, mas todos têm inputs e outputs. Atualmente, o algoritmo computacional é o mais usado e, como o nome propõe, é passivo de implementação em computadores. Para exemplificar, a seguir, aqui a gente pode ver a lógica por trás de um algoritmo computacional simples. Eu acho que os programadores que estão nos assistindo já conhecem, mas para o leigo, para muitas pessoas, é interessante ver isso. Primeiro, então, esse algoritmo leia x, leia y, s igual x mais y, escreva s. Basicamente, todo algoritmo segue essa lógica, só que os mais atuais são muito mais complexos. Então, algoritmos computacionais têm pelo menos uma entrada de dados e uma saída de informações, geralmente, e fundamentam os seus funcionamentos em bases de dados estruturados para resolver os problemas propostos nas entranhas de seu código, como no exemplo que a gente viu agora. A leitura de dois elementos, base de dados, e a escrita do resultado da sistematização desses elementos. Algoritmos não são necessariamente softwares, já que são procedimentos codificados com inputs e outputs definidos. Contudo, quando pensamos nos algoritmos apenas enquanto fórmulas matemáticas, perdemos de vista as questões políticas e econômicas que estão por trás do seu funcionamento, que geram uma nova lógica de conhecimento, e isso é importante, a gente vai ver mais adiante, invisibilidade. E onde vivem os algoritmos? Hoje, os algoritmos estão presentes em processos que envolvem quase todas as atividades humanas
e também não humanas, a partir de diferentes linguagens de programação, mediando a vida cotidiana de milhões de pessoas ao redor do mundo, quiçá impactando a vida de todos, mesmo aqueles que nunca viram a cor da internet. São presentes em softwares, em programas de processamento de texto, em sistemas operacionais de computadores, celulares, nos códigos da web, em protocolos de internet, em sites, em scripts, em redes sociais, em máquinas autônomas, em robôs, em chatbots. Eu poderia passar a noite toda aqui listando onde os algoritmos estão presentes. Em síntese, estão presentes na indústria, na agricultura, no setor de serviços e em nossas casas. Medeiam o nosso trabalho, nossa sociabilidade e relacionamentos. A internet das coisas, estão falando da internet das coisas, é basicamente feita de protocolos e algoritmos. E também eles medeiam, uma curiosidade, a tatilidade do nosso dedo com as telas dos nossos celulares. Eu até pareço o cara do Agro é Pop da Globo, mas é isso, os algoritmos são pop, então não tem para onde fugir. Quase todas as tecnologias têm um algoritmo por trás, ou tiveram seu design baseado em lógicas de modo que é quase impossível dissociar o desenvolvimento tecnológico da atualidade da lógica desses códigos. A minha pesquisa hoje é baseada em estudos sobre o impacto dos algoritmos no jornalismo. E eu queria trazer um exemplo aqui para a gente conhecer, para a gente ter noção de como eles estão presentes em nossa vida, mesmo a gente não achando que eles estão. A maior parte das notícias e reportagens de grandes sites de conteúdo sobre esportes ou esportes são feitas por algoritmos, por robôs, porque é fácil você modelar uma notícia com algoritmos para produzir tais reportagens. Só na China, estima-se que mais de 50 milhões de notícias são feitas por algoritmos todos os dias. Então, assim, sua avó dá boa noite para o Cid Moreira, sua mãe para o Bonner, e você dá boa noite para o algoritmo que está no seu Twitter, que está nas suas redes sociais. Outro exemplo de aplicação do algoritmo são as predições que eles fazem a partir dos dados de nossas compras, por exemplo. Por exemplo, o Walmart, ele descobriu quais eram os produtos que mais vendiam quando as pessoas compravam produtos para criança ou fraldas para crianças. E aí botou o algoritmo para calcular, para ver quais são os produtos que mais venderiam. E o algoritmo identificou que o produto que mais seria vendido ao lado de fraldas para neném seria a cerveja. Porque geralmente quem compra fralda para criança, principalmente de noite, está com insônia, quer uma cervejinha para poder espairecer um pouquinho da vida de adulto. E os algoritmos também estão nas séries. Isso é um exemplo famoso, acho que a maior parte de vocês já conhecem. O Netflix, ele usou algoritmos para identificar os temas das suas famosas séries Stranger Things. Então, o algoritmo identificou a partir das buscas, a partir dos momentos que as pessoas pausavam as séries, a partir das séries séries e filmes que eram mais assistidos, das temáticas desses produtos, para identificar que as pessoas queriam uma série que tivesse adolescentes, que tivesse elementos de nostalgia, que tivesse sci-fi, que tivesse outros mundos, que tivesse poderes mágicos. Daí nasceu Stranger Things, um sucesso absoluto por culpa dos algoritmos. E teorizando um pouco e abrindo um pouquinho o nosso pensamento sobre os algoritmos, a gente também pode dizer que eles são hiperobjetos. Para o Timothy Morton, um dos criadores do termo, hiperobjetos são um tipo relativamente novo de objetos que desafiam a percepção que temos, ou o senso comum que temos do tempo e espaço, porque estão distribuídos de tal maneira pelo globo terrestre que não podem ser apreendidos diretamente por nós, ou então que duram ou produzem efeitos cuja duração extravasa enormemente a escala da vida humana conhecida. Um objeto, como um ente com dimensões além do tempo e espaço, não pode ser explicado com palavras, devido à sua complexidade. E realmente é difícil você explicar elementos hiperobjetos como materiais radioativos e o próprio aquecimento global, como a gente tem aqui nessa imagem, que é o buraco na camada de ozônio, um hiperobjeto que influencia todo o planeta, toda a vida no planeta. Em resumo, os algoritmos são hiperobjetos, pois abraçam e modificam o mundo com suas mediações, bem como são invisíveis, a gente não consegue ver eles, o que torna difícil a sua compreensão por nós, simples, meros seres humanos. E os algoritmos, eles também são atores não humanos.
Logo, é preciso esclarecer que eles medeiam nossas vidas, pois em redes e associações entre indivíduos têm o mesmo peso que um humano. Algoritmos são atores não humanos, para usarmos a expressão do Bruno Latour, um teórico francês muito famoso, o criador da teoria Tourette, que trata especificamente da relação entre humanos e não humanos, pois eles nos influenciam a fazer coisas e nós também influenciamos eles a fazerem coisas. Eles medeiam nossa relação com o mundo e nós também medemos a sua relação com o mundo. Não seríamos o que somos hoje, a sociedade que somos hoje, sem eles, os algoritmos. É por isso que eles são atores importantes na nossa, quando a gente pensa na sociedade. Eles compõem a sociedade como hiperobjetos. Então, eles fazem parte do que somos, de quem somos. Nós não seríamos o que somos sem eles. Isso vale para o bem e para o mal, né? Os algoritmos. Eles medeiam nossa vida, em resumo, né? Então, eles ajudam na mediatização de nossa vida, transformam todas as nossas experiências em dados, objetos virtuais. Eles nos virtualizam. É isso que a gente está fazendo no Facebook, no Twitter, no Tinder, no Pinterest. Eles nos fazem fazer coisas. As funções das redes sociais, por exemplo, estão ali para que façamos coisas, para que possamos interagir, para que possamos passar um tempo por lá. Se você não está procrastinado no Twitter, saiba, é o algoritmo que está fazendo isso com você. Então, pode dizer que foi um algoritmo que comeu o seu trabalho, caso você precise dar essa desculpa para o seu professor na faculdade. Eles predizem o que queremos ou o que fazemos com base em dados que nós fornecemos ou fazemos o tempo todo. E com isso, eles automatizam a nossa vida, transformam tudo em tarefas mais simples e eficazes para ajudar a nossa vida a ser mais simples e eficaz. Eles nos vigiam por causa disso, 24 horas por dia. E como disse antes, transformam tudo da nossa vida em dados para, mais adiante, analisarem tudo. Como sabem, tudo também são ferramentas poderosíssimas de vigilância e controle. Um exemplo que eu queria trazer aqui de algoritmo é o algoritmo do Tinder. Ele controla a forma como as pessoas se relacionam no Tinder a partir do deep learning, aprendizado de máquina também. Ele identifica os perfis que você dá match, que você curte, ele identifica o rosto, o tipo de pele, o cabelo, e a partir daquilo ele vai te apresentar apenas perfis semelhantes, pessoas semelhantes a esse perfil inicial que você traçou para você curtir e dar match. Isso gera várias questões, né? Desde implicações éticas até implicações de oportunidade, já que você pode, de repente, perder uma pessoa outsider desse padrão que poderia ser seu match perfeito no Tinder. Tudo por causa do algoritmo. Com isso, os algoritmos, eles nos transformam... os algoritmos nos inserem num contexto de ciborgue. Uma das coisas que estou teorizando nos últimos dias é isso, essa questão dos ciborgues algoritmos. Talvez estejamos contemplando o começo da era dos ciborgues algoritmos, que nos precedem nos lugares. Eles nos precedem nos lugares, nas redes sociais, nos aplicativos. Eles podem não ser visíveis, não serem físicos, mas estão circulando continuamente por meios virtuais. Estão lendo o nosso lugar no mundo e conversando com eles sobre o que estamos fazendo ali, indicando o que queremos ou não naquele lugar, ou se queremos estar naquele lugar. Eles chegam antes de nós e ficam por lá por muito mais tempo que desejamos, sejam ambientes virtuais ou ambientes físicos. Com eles, nosso modo ciborgue perpassa o tempo e espaço. Nos tornamos seres meio físicos, meio virtuais. Isso não apenas por estarmos conectados à internet, mas, como falei antes, por causa da ampla capacidade dos algoritmos de analisarem o que queremos ou desejamos com base no que já temos e amamos, buscamos, curtimos ou compartilhamos, por exemplo. E os algoritmos, uma das grandes características deles é que eles são caixas pretas, são black box. De forma geral, eles funcionam como caixas pretas, cujo funcionamento não conseguimos ver ou temos acesso, ou mesmo conhecer. E atuam sempre de forma instável, sofrendo edições constantes, que a gente não conhece, que a gente nunca vai conhecer, mudando repetidamente nossa relação com o mundo. O algoritmo muda, nossa relação com o mundo também muda. Mas que são mais ou menos caixas pretas. O seu celular, por exemplo, ele é uma caixa preta. Enquanto ele funciona direitinho, tudo bem, tranquilo, você tira foto, twitta, você não quer saber de nada sobre ele. Ele é uma caixa preta. Mas no momento em que ele, por exemplo, não liga, você quer abrir essa caixa preta e isso você geralmente consegue. Você vai na assistência, você abre e descobre qual é o problema. Mas com algoritmos, não. Com algoritmos não dá para abrir a caixa preta.
Isso é uma das grandes implicações deles no nosso tempo atual. Você sabe como o algoritmo do Facebook funciona? Não dá para saber. Talvez nem o Mark Zuckerberg saiba, porque o Facebook edita 900 vezes ao dia o algoritmo do feed, o EdRank. E por causa disso, não conseguimos ver os algoritmos dentro dessa caixa preta, eles são objetos, hiperobjetos parciais. A gente não consegue saber o que estão fazendo, o que vão fazer, o que estão fazendo com nossos dados, o que pretendem nos apresentar, mas eles fazem tudo isso a partir de inputs e outputs de quem os programa. As pessoas, o Facebook, as pessoas programadores, eles têm problemas, necessidades, opiniões, enviesamentos, planejamentos, opiniões políticas, desejos. Eles colocam muitas vezes, e muitas vezes sem querer, tudo aquilo dentro desses algoritmos. E isso faz com que eles sejam parciais. No caso das mídias sociais, essas definições são voltadas para interações, geração de mais dados, mais dados sobre a nossa vida dentro delas. Esses novos dados poderão servir à venda de anúncios e à venda direta de informações geradas pela efetividade do algoritmo ao mediar as nossas interações com eles e nossas interações por meio deles com o mundo. Né? Muitas empresas vendem, logicamente, esses dados para outras empresas e elas usam outros algoritmos para identificar os nossos desejos, né? Então, o algoritmo realmente, ele não é duas caras, ele geralmente o algoritmo geralmente é duas caras. Ele pode parecer bonzinho, mas geralmente ele tem uma parcialidade e ele não está do nosso lado. Ok, o algoritmo ele também, principalmente se a gente pensar no algoritmo de busca em redes sociais, ele propõe o fim da serendipidade ou do flanor, que é você andar sozinho pela internet ou pelos lugares e descobrir coisas novas. Tudo no algoritmo tem um propósito. Então, o lema do algoritmo é nada é por acaso. E eles não querem que a gente encontre coisas por acaso, eles querem que a gente encontre coisas que nós determinamos previamente, que eles acham que nós gostamos, que vamos gostar. Então, esse é também outra questão que os algoritmos levantam nesses novos tempos. E eles também digitalizam tudo. Eles proporcionam, como eu já falei antes, a digitalização de todos os nossos hábitos. E eles que criam o fenômeno do Big Data. Né? E isso você precisa ter em mente. Todo o trabalho do algoritmo visa, com a ajuda de sensores, muitas vezes, apenas uma coisa: produzir dados. Né? Tá. E essa questão de delegação algorítmica, já finalizando aqui, para a gente poder discutir um pouquinho, sendo um pouco redundante, delegamos aos algoritmos a função de nos apresentar um mundo melhor ou de fazer o mundo um lugar melhor para a gente. Seja isso consciente ou não. Assim surge uma questão dentro dessa vida imersa nos algoritmos. Eles são nossa matrix? Existe uma pílula azul para sair dessa matrix? E se a gente tomar a pílula azul, a gente vai mesmo sair dessa matrix? São questões que quebram a cabeça de muitos pesquisadores. E vão quebrar por muito tempo. Então, assim, como lidar com os algoritmos? Né? Essa é a pergunta de 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de dólares. Né? De modo geral, devemos usar algoritmos. A gente usa algoritmos, é inevitável usar quem se propõe a usar tecnologias digitais, né? Mas, ao mesmo tempo, precisamos tentar não ser reféns deles, seja o algoritmo do Google, do Facebook, da Amazon, do Twitter, do Tinder. Nós, os algoritmos, temos o mesmo peso em redes e associações, né? Mas, ao mesmo tempo, não somos iguais. Nossas necessidades não podem ser compreendidas na totalidade por algoritmos, pelo menos não ainda. Nossos sentimentos, por exemplo, ultrapassam a amplitude de que esses hiperobjetos conseguem alcançar, apesar de nos envolverem, claro, mas fica a questão: será que isso vai durar até criarem a Skynet? E é isso que eu tinha para falar, e estou aberto a discussões, gente. É polêmico, né? É polêmico. É bem polêmico falar sobre algoritmos. Vamos lá. Deixa eu pegar algumas perguntas aqui. Perguntaram como driblar algoritmos. Existe uma possibilidade? Será que a gente tem realmente como driblar o algoritmo?
Foi a Stephanie Taveira que fez essa pergunta, e aí responderam, o Iago Dantas logo em seguida respondeu: Stephanie, joga tudo fora e usa carta. Até usar cartas está meio complicado, porque os dados de correio são todos convertidos em algoritmos para produção da melhor logística para o envio das cartas e dos produtos, né? Então é meio complicado essa questão. Assim, para driblar os algoritmos, a gente teria que ter a habilidade do Ronaldinho Gaúcho com o futebol, né? É muito complicado você driblar os algoritmos. Mesmo que, para isso você teria que driblar eles, teria que viver numa caverna trancado, sem eletricidade, sem luz, sem contato, sem nenhum contato com nenhuma tecnologia, né? Você teria que se trancar numa caverna como fez o Zaratustra do romance do Nietzsche, né? Então, é meio complicado driblar os algoritmos, mas tem gente que tenta, tem gente que abdica de tudo para viver uma vida em meio à natureza, mas mesmo assim, querendo ou não, ainda tem um contato com o algoritmo. Se a gente pensar numa escala macro, numa escala global, não tem como evitar a influência deles. Isso é foda discutir isso. Ó, a Kátia mesmo, a Kátia Christian está comentando aqui, muita polêmica. Moisés, como fica a lei da fake news diante da força desse hiperobjeto? Caraca, eu acho que o projeto que eles estão propondo das fake news, ele é muito inocente, para a gente falar de uma forma mais suave, né? Porque ele não abarca todas as discussões que tem por trás das tecnologias e também por trás dos algoritmos. Lá atrás, quando se criou o marco da Lei Geral da Internet no Brasil, no meio dos anos 2000, mais ou menos, teve uma discussão ampla, foram anos discutindo, até chegar num documento palpável, um documento interessante. Mas eu acho que dessa vez a discussão sobre uma lei das fake news está muito apressada. Até porque o projeto que eu vi que está em trâmite por aí, ele pode acabar cerceando alguns direitos de liberdade, né? Por querer definir o que é fake news ou tentar impedir a produção de fake news. Eu acho que precisa ter uma discussão muito mais madura para chegar num projeto melhor, até porque os algoritmos são muito mais complexos do que os deputados estão pensando ali no projeto. Né? E aí agora o que o Jonas Carvalho está perguntando, a quantidade de informações que essas redes acumulam e a capacidade de assimilar e intuírem comportamentos deveriam ter algum limite? Você acha que eles estão... É fato que estão infringindo a nossa liberdade de ir e vir virtualmente? Tem gente que acredita que sim. Eu vou muito mais por essa parte, mas eu fico um pouquinho em cima do muro, porque assim, é difícil de se escapar dos algoritmos, mas a gente ainda dá para fora e tentar fazer uma coisa a partir de nossa intuição. Aquela ideia do Flanor de você sair, vagabundear pela cidade, a gente ainda consegue fazer isso na internet, né? Claro que se a gente ficar somente no Facebook, no Twitter, no Tinder, fica muito difícil. A gente vai ficar muito restrito ali dentro das diretrizes dos inputs e outputs dos algoritmos. Mas dá para a gente tentar fazer isso, né? Fugir um pouquinho. Não é inviável, mas dá para a gente viver parcialmente sem os algoritmos. Eu acho que é difícil viver, como eu falei antes, sem eles. É impossível, talvez, mas dá para viver parcialmente e tentar se desventilar um pouquinho, tentar driblar um pouquinho, como o Ronaldinho Gaúcho, fugir da marcação. O André Luiz aqui de Souza comentou, não podemos evitá-los, mas podemos usar, por exemplo, VPN. Usem VPN. Oi? Usem VPN. Então, para a gente fingir que a gente está numa localização diferente. Sim, sim. VPN, eu acho que deveria ter acesso universal a todo mundo, né? Deveria ser tão essencial quanto água. Para quem trabalha com internet, quem vive na internet, VPN deveria ser gratuito para todo mundo, né? Porque ele proporciona que você consiga navegar por anonimato na rede. Aquela história que eu falei da cerveja e fralda no Walmart,
Eu estava estudando um caso outro dia de mães que relataram que elas passaram a usar VPN para poderem comprar coisas na internet, porque elas não queriam navegar na Amazon e só ter indicação de produto para criança. Elas queriam poder olhar a indicação de livros, olhar coisas que elas queriam para si, porque senão a Amazon só ia estar apontando para elas carrinho, mamadeira, produtos para crianças, e elas estavam saturadas disso, e por isso estavam usando o VPN para poderem ter um momento de liberdade nas suas vidas. Faz muito sentido, né? Você coloca que noivou com alguém, pronto, já começa a aparecer anúncio. Tem um caso emblemático que uma mulher, ela soube que estava grávida, mais uma vez nesse estudo que estava lendo, e aí ela passou um dia pesquisando sobre gravidez, né? E isso não contou para o pai, não contou para a mãe, não contou nem para o namorado. E aí, 3 dias depois, chega num gift card para ela, isso foi nos Estados Unidos, se eu não me engano, da Amazon na porta dela, parabéns pela gravidez, parabéns. E quem abriu foi o pai dela, descobriu a gravidez ali pela Amazon. Nossa! E lá que toma um desconto aqui para você comprar produtos para o seu neném. Aí foi longe demais. Caramba. E isso suscita questões éticas. Até quando eles podem ser invasivos desse jeito, né? Eu acho que, nesse caso, especificamente, eles passaram um pouquinho da régua. Mas, enfim, eles fazem isso porque, nos termos miúdos lá, a gente está dando valorização para os algoritmos criarem dados a partir de nossas experiências dentro das suas redes, das suas lojas. E esses dados vão ser minerados pelos algoritmos para gerar informações úteis para essas empresas, para elas venderem a outras empresas ou para usufruírem disso em benefício próprio. Moisés, eu me empolguei aqui, fui fazendo perguntas, já passei um pouquinho do tempo. Acho que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui muito mais tempo ainda conversando sobre esse assunto. Eu agradeço demais a sua presença hoje aqui. Queria que você fizesse suas considerações finais e deixasse um recadinho para o pessoal de casa. Eu queria fazer um grito de guerra da Campus Party, mas eu acho que se gritar aqui a galera não vai achar muito legal. Então vou deixar aqui apenas o meu E também, se vocês quiserem conversar, tem aí o meu Twitter, @MonzaCosta, Monza com Z, Monza Costa. Vamos conversar, a gente pode... Marco. Isso, a gente pode conversar lá. Eu estou desenvolvendo essa pesquisa agora sobre algoritmos e pegando mais coisas, tem muita coisa. Quando você vai olhar, tem muitas camadas além disso que a gente olhou hoje. Tem muitas implicações éticas e tem muitas implicações até de vida, porque os algoritmos, basicamente, de modo geral, eles conduzem nossas vidas. E muitas vezes eles podem conduzir a casos extremos de pessoas que passam mal a partir dos conteúdos que recebem ou não recebem, e como eu te falei, pode gerar problemas de vida ou morte com relação a isso, né? Então, tem muitas implicações éticas, tem muita coisa a ser discutida, e muita coisa precisa ser discutida antes que um projeto de lei precipitado seja colocado sobre a gente para conduzir a nossa vida digital. Faz todo sentido. Bom, Moisés, obrigada mais uma vez. Boa noite para você. Obrigada pela sua presença aqui. E logo mais a gente está de volta, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Até. Uhum.